Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos fazendo então aula online com todos os alunos por conta da entrega das cestas básicas, certo? Então todo mundo está online hoje. Primeiro, eu passei para vocês uma historinha para vocês lerem, né? Para vocês ouvirem ou lerem ali e fazer o quê? Fazer a interpretação com desenho. Hoje é dia 19 de maio de 2021. Nós vamos começar pela aula de português. Então, vamos lá. Na aula de português, eu passei para vocês duas páginas, a página 72 e a página 73. E também passei para vocês um vídeo falando sobre os sinais de pontuação. Então, lembrando sinais de pontuação. Ponto final, vírgula, ponto final quando acaba a frase, vírgula, quando é aquela paradinha, aquela respiração do texto. Nós temos também ponto de exclamação, que é aquela ponto assim, ponto de interrogação, que quando você interroga, quando você pergunta, ponto de exclamação quando você fala, oh, que dia lindo, ou ai, que medo, então você coloca ponto de exclamação. Hoje a gente vai ver dois outros sinais de pontuação, são os dois pontos, quando a gente vai falar, quando uma personagem dentro da história vai falar, então a gente coloca dois pontos, então a gente coloca assim, ela disse, ou ele perguntou, dois pontos. Aí na outra linha você faz parágrafo, que também é um sinal de pontuação, de um dedinho, que eu já expliquei para quem tá lá presencialmente, então um dedo de ponto de parágrafo, bem no cantinho, tá? E aí, quando tem uma personagem que vai falar no texto, você faz aquele travessão, que é isso que a gente vai ver hoje. Nós estamos nessa página aqui, ó, tá bom? Na página 72. Na página 72 está escrito assim, ó, leia a anedota e a seguir, tá? E aí tem um textinho. Anedota é uma piadinha para vocês que não sabem o que é anedota. Então fala assim, ó, a mãe pergunta ao filho, Joãozinho, o que você está fazendo? O menino responde, estou dando água quente para a galinha, mãe. Por que você está fazendo isso, meu filho? É porque eu quero que ela bote ovos cozidos. Então, isso aí é uma piadinha, né? Então, por isso que ele tá dando água quente, porque ele tá achando que depois as galinhas vão botar o que? Ovos cozidos, né? Então, é uma piadinha. Então, aí o que acontece? Quando a gente vai olhar dentro do texto, olha lá, aqui nesse primeiro parágrafo, a mãe pergunta ao filho, dois pontos, tá vendo? Dois pontos. E aí vai o quê? Vai mostrar o travessão aqui. Então, você coloca dois pontos porque a personagem vai falar no próximo parágrafo. Olha lá, aqui em branco está em branco, você coloca o travessão. Joãozinho, o que você está fazendo? Olha lá, ponto de interrogação. O menino responde. Olha lá, dois pontos de novo. Depois, travessão na outra linha, tá? No outro parágrafo. E vai falar, então, o menino responde, estou dando água quente para a galinha, mãe. E aí, a mãe responde, então tem o travessão de novo, ó. Por que você está fazendo isso, meu filho? Ponto de interrogação. De novo, parágrafo, travessão, que vai falar de novo o que a personagem. É porque eu quero que ela bote ovos cozidos. Três pontinhos significa que tem mais coisa para falar. Veja que eu coloquei aqui, ó, os parágrafos, ó, tá vendo? Então, essa anedota tem 6 parágrafos. 6 parágrafos dentro deste textinho, que é uma anedota, tá? Letra A. Então, a gente vai começar a responder as perguntinhas dentro do texto. Por que Joãozinho achou que a galinha botaria ovos cozidos? Por que será? Porque ele o quê? Aqui, ó. Porque imaginou que os ovos cozinhavam dentro da galinha se ela tomasse água quente. Olha aqui, tá? Porque ele achou que ela tomando água quente, o que ia acontecer? Os ovos iam o quê? Ela ia botar ovos já cozidos, tá bom? Exercício B. Quais são os dois tipos de sinais de pontuação que a gente observa ali? São o quê? O travessão e os dois pontos. Ó, os dois pontos e o travessão, tá bom?
Volte ao texto e acrescente onde necessário sinais de pontuação que estão faltando. Já fizemos isso. D. Quantos parágrafos tem essa anedota? Nós acabamos de fazer o quê? Colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 parágrafos dentro deste texto. E. Em qual parágrafo Joãozinho explica o motivo de dar água à galinha? Copio. É porque eu quero que ela bote ovos cozidos. É o último, tá? É o último, tá vendo? Né? E aí, no exercício 2, complete a frase da anedota da atividade anterior, trocando palavra quente em água quente por uma palavra com sentido contrário. O contrário. O contrário de quente, então a gente pode pôr gelada. Então, olha lá. Estou dando água gelada para a galinha mãe. Olha lá. Estou dando água gelada para a galinha mãe. Tá bom? E aí, depois, na página 73, a gente vai fazer o quê? Uma revisão daquilo que a gente já viu, que são o quê? Os encontros consonantais das consoantes. Exercício 3. Leia o texto a seguir e complete com os encontros consonantais do quadro. Então, tem TR, GR, PR e BR. Aqui, ó. TR, GR, PR e BR. O texto aqui, ó, já tá mostrando, é o quê? Ostra com uma pérola dentro, tá vendo? Vai falar sobre isso. Então, toda vez que você vai ler um texto, você já olha o desenho que tá ali do lado. Então, ali, ó, o texto é de Ziraldo Bocão e os bichos. Produtora de riqueza. Ninguém dá nada por ela, mas a ostra, através de um processo totalmente natural, produz pérolas, joias que chegam a valer milhares de reais. Tudo começa quando um grãozinho de areia entra na ostra entra na ostra. Para não se machucar, ela produz uma gosminha para envolver o grão de areia. Então, tem aqui aquela gosminha para vai envolvendo. Depois de endurecer, isso vira uma bolinha lisa e brilhante, a pérola, tá? Legal essa história, né? Ela tá falando sobre como é o processo, então, da formação da pérola dentro da ostra. Mas o que é mais importante ver aqui, ó. Então, essa palavra aqui, através. Então, atra. Depois, na segunda linha, ó. Na segunda linha aqui, ó. Tá vendo? Vai falar assim, de um processo, tá? E aqui, produz. Depois, na continuação, aqui, ó, bem pertinho aqui, ó, entrar. Depois, grão. Depois, a outra palavra, brilhante. Então, são os encontros consonantais que a gente encontra nesse texto. Letra A, tá embaixo. A primeira frase do texto afirma, ninguém dá nada por ela. A palavra ela, ninguém dá nada por ela, se refere a qual ser que vive no mar? Se refere à ostra, tá? É a ostra, tá falando sobre a ostra, essa parte aqui é a ostra, tá bom? O que esse ser produz e o que é considerado caro? Ela produz a pérola, tá bom? A pérola. Complete, depois, C. Apesar de pequena, a ostra produz algo de grande valor. Você concorda com a afirmação de que pequenos gestos podem gerar grandes resultados? Sim, sim. Eu acredito, não sei vocês, aí vocês têm que pensar sim ou não, aí você responde, tá bom? 4. Complete as palavras a seguir com C, com esse som S, ou com cedilha. Lembrando, quando esse som C cedilha ou C, quando aparece C com I, é o C só, e C com E é o C. Agora, quando aparece O, U e A, então é C cedilha O, C cedilha A e C cedilha U, Sá, Sô, Su. Então, olha lá, as palavras palhaço, com C cedilha, calça, açúcar, depois bacia,
cinema, cebola. Aqui embaixo, ó, cebola. Aqui, cócegas, bicicleta e França, que é o nome de um país, França, tá bom? E aí a gente acabou o quê? Aula de português. Aí você fecha o livro, coloca então ao lado e a gente vai pegar o livro de ciências. Vamos lá? No livro de ciências eu passei para vocês 2 páginas, tá bom? A primeira página você vai fazer então o quê? Essas atividades aqui, ó, falando sobre o ar, tá bom? Então a gente vai fazer a página 53 primeiro, a página 53 do livro. Então, exercício 1. Exercício 1. Observe as imagens, então tem 2 imagens aqui, né? E explique de que forma elas ajudam a perceber a presença do ar, tá? Vamos lá? Então, a presença do ar. Primeiro, vamos lá. Voltando aqui. Que eu passei no caderno para vocês verem melhor. Então, aqui, olha, nessas 2 partes aqui, ó. Essa aqui é o menino enchendo pneu. E aqui é uma árvore, o quê? O quê? Balançando conforme o vento. Então, a primeira resposta, a resposta do pneu. Observe as imagens e explique de que forma elas ajudam a perceber a presença do ar. Então, a gente vai pensar no pneu. Então, o pneu, quando cheio, né? Evidencia a presença do ar dentro dele, mesmo que ele não possa ser observado. Então, lá dentro do pneu tem ar. Se o ar sair, então o pneu fica murcho, ele murcha totalmente, tá? E aí depois na árvore, a presença ali das folhas balançando. Então, o balanço das folhas das árvores, né? Mostra a presença do vento. O vento é o ar em movimento. O ar está o quê? Fazendo balançar as folhas, balançar os cabelos, as folhas, balançar tudo aquilo que o vento passa e o quê? Mexe, então, o quê? Com os objetos que tem ali. Então, é o vento, tá bom? 2. Explique a frase. Não conseguimos enxergar o ar, mas é graças a ele que podemos ouvir os sons. Então, olha lá, apesar da gente não ver o ar, como eu falei para vocês, nós estamos mergulhados dentro deste ambiente chamado ar. O ar transmite o som. Sem ar, nós não teríamos o som, vocês não estariam me ouvindo, não teria som. Já pensou? Que situação? E é por isso que podemos escutar diversos sons que se propagam por ele, tá bom? É pelo ar que a gente escuta o que? Os sons. Interessante isso, né? Depois, exercício 3. Observe o diagrama e complete, tá? Eu fiz o diagrama aqui para ficar mais prático para vocês verem. Então, olha lá. O ar é formado por gases como? Então, nós temos vários outros gases, mas os gases mais importantes são o gás oxigênio e o gás carbônico. Quando a gente respira, a gente precisa respirar oxigênio. Quando a gente inspira, então inspira e expira. Quando a gente inspira, precisa inspirar o que? Oxigênio. Quando a gente expira, para fora sai o que? Gás carbônico. Então, olha lá. O gás carbônico, ele é necessário para quê? Olha lá, o gás oxigênio. Ele é importante, ele é essencial para a respiração da maioria dos seres vivos. Nós, seres humanos, também precisamos do quê? De oxigênio. Como que escreve oxigênio na química? O2. O2 significa o seguinte: 2 moléculas de oxigênio. Legal, né? Aqui, gás carbônico. Gás carbônico que sai então da gente e ele não é bom respirar esse ar, tá? Para dentro do nosso organismo. O que é importante para os seres vivos? O gás oxigênio é importante para a produção do alimento das plantas, através da fotossíntese. Então, da luz do sol mais o gás carbônico, né?
Olha como escreve gás carbônico, CO2. Então, é uma molécula de carbono mais 2 de oxigênio. Então, fica CO2, que é o gás carbônico. Legal, né? Para vocês saberem. Sim? Aí vocês sabem. Depois, a gente vai para a página, então, 56, que vai falar sobre o desperdício, né? Você já perguntou para onde vai a água do seu banho? Ou o que é utilizada para lavar a roupa no tanque após escoar pelo ralo? Esse ralo é o começo de um cano que deve levar toda essa água até uma estação de tratamento de esgoto, onde ela será tratada antes de ser lançada novamente ao rio. Assim, essa água acaba finalmente voltando à casa das pessoas para ser utilizada novamente. Então, um processo que é cíclico. No entanto, infelizmente, isso não ocorre em todos os lugares. Muitas vezes, os esgotos das indústrias e residências é lançado diretamente na natureza, prejudicando os ambientes aquáticos. Pensando na quantidade limitada de água disponível para o consumo e no lançamento indevido de esgoto, algumas pessoas passaram a considerar a importância de economizar a água e reaproveitar esse recurso natural. Refletindo sobre isso e após observar as imagens, discuta as questões. Não vai discutir as questões, você só vai olhar, olha lá. Você vai olhar então esses quadrinhos aqui da página 56, tá bom? No primeiro quadrinho então aparece o quê? As crianças passando, um homem lavando o carro, né, com a mangueira toda aberta, uma mulher lavando o quintal, e aí depois tem uma criança, acho que brincando de água, brincando com água, né, brincando com água de mangueira. Depois aparecem as duas crianças pensando sobre o planeta Terra. Então tem o planeta Terra com uma torneirinha aberta assim, saindo da água. Aí depois, no último quadrinho, aparecem as duas crianças, então o quê? Recolhendo, armazenando essa água da chuva para usar em outra coisa, tá? Pensando na economia. Então, exercício número 1. No primeiro quadrinho, você acha que as pessoas estão utilizando a água de forma apropriada? Não, elas estão desperdiçando a água. Elas estão desperdiçando, estão desperdiçando a água, desperdiçando. 2. O que elas estão fazendo no último quadro? Elas estão armazenando a água da chuva para usar depois. É isso que as crianças estão fazendo. E aí pergunta, que outras formas nós podemos fazer para reaproveitar a água? Nós podemos reaproveitar a água da máquina de lavar roupa para lavar a calçada, né? Olha lá, tá? Podemos reaproveitar a água, né? Para lavar a calçada, tá bom? E aí a gente acaba a aula de ciências. Agora nós vamos para a aula de matemática. Aula de matemática, então você vai pegar o livro na página 65. A página 65 ela é facinha de fazer, não tem muita dificuldade. A gente vai usar mais a parte da observação. Então, aqui, esse desenho, dessa parte aqui, são desenhos, figuras geométricas. 4 da página 65 do livro. Tá falando assim, ó. O bloco de madeira representado ao lado foi cortado em 2 partes. Que bloco? Esse aqui, ó. Esse bloco de madeira aqui é um cone. Cone é o chapéu de palhaço. Então, quais são essas partes que foram cortadas ao meio? É essa e essa aqui, ó. Essas 2 partes, se a gente juntar, forma essa parte aqui, né? Forma uma parte completa que é o cone. E aí depois embaixo tá escrito, o bloco de madeira lembra que figura geométrica plana? O cone, tá bom? E aí depois, no exercício 5, Augusto observou o modelo de pirâmides abaixo de diferentes maneiras. Observe. Esta pirâmide, essa aqui e essa aqui, né? São todas diferentes, mas são todas pirâmides. As partes da pirâmide lembram quais figuras geométricas planas? Lembra? Planas. Não tridimensionais, não. Então, quais são as figuras planas? Círculo, quadrado, triângulo e retângulo. São as básicas. Então, a gente tem círculo aí? Não. A gente tem quadrado? Tem. Na base, ó. Na base do triângulo temos quadrado. Da pirâmide nós temos quadrado e nós temos triângulo. Então, as respostas são quadrado
e o quê? Triângulo, tá bom? Na página 65. Aí depois a gente vai para a página 104 e 105. Você vai lá para a página 104 e 105, que é essa página aqui, ó. Nós vamos trabalhar então sobre o quê? Multiplicação novamente, ó. Multiplicação, tá bom? Página 104 e 105. Então, olha lá. Exercício 5. Complete o quadro a seguir. Então, tem aí um quadrinho com multiplicação, tá? Você vai pensar de 2 em 2. Então, olha lá, vamos pensar? Aqui, ó, tá escrito assim, ó. 0, aí você põe 0 e 0. Já tem 1. 1 vezes 1, 1. Todo número vezes ele mesmo é o quê? Ele mesmo, ó, 2, tá? Aí depois, 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 2 mais 2, dá 4. 4. 4 mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Mais 2, 14. Mais 2, 16. Mais 2, 18. Mais 2, 20. Então, é a tabuada do 2, tá vendo? A do 3. Então, a gente vai somar de 3 em 3, ó. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 1 vezes 3, 3. Agora, a gente vai somar de 3 em 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Tá bom? Olha lá. E aí, no exercício de baixo, tá falando assim, ó. Renato e Luciano estão ajudando a mamãe deles a preparar uma salada de frutas para o café da manhã. Observe. Aí a mãe tá falando assim: vamos usar todas as frutas, todas estas frutas para preparar a salada de frutas. Quantas laranjas ele vai usar na salada de frutas e quantas bananas? Você vai ter que contar a quantidade que tem aí na mesa, tá? Então, aqui, ó. Aqui, ó, nós temos as laranjas, 1, 2, 3, 4, 4 laranjas. E depois, você vai contar quantas bananas. Aqui, ó, tá? 8 bananas, tá? Então, 4 laranjas e 8 bananas. O número de bananas que eles vão usar é o dobro de número de laranjas. Então, 4 mais 4, 8. 4 vezes 2, 8. Então, o dobro de 4 é 8. Então, aqui, ó. Tá? O dobro de 4 é 8. Pois 2 vezes 4 é igual a 4 mais 4, que é igual a 8. Tá? O número de morangos que eles vão usar é o triplo do número de laranjas. Complete a frase abaixo. Olha os morangos aqui, ó. Tá vendo os morangos? Então, é o triplo, tá? Então, olha lá. O triplo de 4 é 12. Pois 3 vezes 4 é igual a 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4. 4 mais 4. 8. 8 mais 4, 12. Então, o triplo de 4 é igual a 12. 4 mais 4, 8 mais 4, 12. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, o dobro significa 2 vezes mais, 2 vezes. E o triplo, 3 vezes mais. 3 mais 3 mais 3, tá? Então, 3 vezes, não, assim, ó, 2 mais 2 mais 2. 3 vezes o 2. E o dobro, 2 mais 2, tá bom? Exercício 7. Nas pilhas abaixo não há caixas escondidas e cada caixa tem 3 quilogramas, 3 quilos cada uma. Calcule quantos quilogramas tem cada pilha. Então, cada caixa tem 3. Então, olha lá. Nessa caixa aqui, primeira, tem 3, mais 3, mais 3, certo? Então, aqui, ó. Essa pilha tem 3 caixas. 1, 2, 3. Como cada caixa tem 3 quilogramas, a pilha tem
9 quilogramas. 3 vezes 3 igual a 9. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Aqui, lembrando que tem 3, tá bom? Essa pilha tem quantas caixinhas? 1, 2, 3, 4. 4 caixinhas. Essa pilha tem 4 caixas. Como cada caixa tem 3 quilogramas, a pilha tem 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 quilogramas. 4 vezes 3 igual a 12. Aqui na letra C. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 caixas. Essa pilha tem 5 caixas. Como cada caixa tem 3 quilogramas, a pilha tem. Então, 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. 3, 6, 9, 12, 15. Então, olha lá. 15 quilogramas. 5 vezes 3 igual a 15. 3, 6, 9, 12, 15. Tá? Aí no exercício, no próximo, 8, eu coloquei assim, ó. Leonardo foi com seus amigos a um parque de diversões, onde a entrada de cada brinquedo custa R$2. Então, cada brinquedo, toda vez que vai, custa R$2. Ele andou 3 vezes na montanha-russa e 2 vezes na roda gigante. Quantos reais Leonardo gastou para andar nesses brinquedos? Então, nós vamos primeiro ver a parte dessa aqui, ó. Tá vendo? Ele andou primeiro... Ele andou 3 vezes na montanha-russa. Então, ele fez 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Porque 3 vezes 2 é igual a 6. E depois, ele andou 2 vezes na roda gigante. 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 6 mais 4 igual a 10. Então, R$10. Ele pagou, então, R$10. Aqui você vai pôr R$10, tá bom? E aí, como você fez para resolver esse problema? Você fez o quê? Somando, então, o quê? As parcelas, os ingressos que o menino, né, usou lá no parquinho, tá bom? Aí, depois, esse aqui é o texto de arte, certo? Vocês vão ler o texto com calma. Passei para vocês sobre o berimbau, que é um objeto muito legal. Aqui vai falar um pouquinho sobre a música de Naná Vasconcelos. Já apareceu Naná Vasconcelos tocando berimbau. O berimbau, ele é um instrumento usado muito para a roda de capoeira, tá? Ele é um instrumento africano, ele é muito legal e interessante, muito difícil de tocar, tá bom, pessoal? Eu sei disso porque eu toco piano, teclado, mas tocar berimbau eu não sei não, tá? Então, a música Dado foi composta por Juvenal de Holanda Vasconcelos, tá? O Naná Vasconcelos. Ele começou a tocar instrumento de percussão ainda criança, com 12 anos, e já se apresentava com a banda do pai e também com o grupo de maracatu da cidade. Então, ele se destacou por composições musicais usando, então, quem? O berimbau. Ele é um instrumento que conta um pouco da história do Brasil. Ele chegou ao país com africanos escravizados que vieram para cá. Durante muito tempo, foi usado por vendedores de doces, em geral afrodescendentes, libertos da escravidão, para anunciar seus produtos para a clientela. Naná Vasconcelos, na música Dada, apresenta o berimbau como um instrumento solista. Então, é um solo de berimbau. Então, eu passei para vocês lá no grupo. Então, é um solo de berimbau. Muito legal também, né? Que não é comum hoje, até hoje, né? Ficar somente o berimbau tocando. Difícil achar. Então, numa roda de capoeira, geralmente toca-se somente o berimbau. Você vai ouvir isso. O berimbau é formado de um arco de madeira, uma corda de arame e uma cabaça feita de casca de um fruto que tem o mesmo nome. A corda fica presa nas pontas do arco e a cabaça fica fixada na parte de baixo deste mesmo arco, enlaçando também a corda. Então, tem ali o desenho, tá bom? E tem os instrumentos que você tem que usar para poder tocá-lo. Muito difícil de tocar, gente. Então, ali, exercício número 1, dado. É um exemplo de música instrumental. Só tem instrumento, não tem voz. Você sabe por quê? Porque só tem um instrumento, tá? Que sensações você tem ao ouvir essa música? Você sente, por exemplo, vontade de dançar ou de cantar? Então, você coloca, eu senti vontade de cantar, ou senti vontade de dançar. Eu acho que sente mais vontade de dançar, né? Essa música, ela é tocada
com um único instrumento, o berimbau. Você sabe que instrumento é esse? Então você vai escrever, ela é tocada com o berimbau. Você já tinha ouvido uma música instrumental? Às vezes você ouviu que um piano, um violão, uma flauta doce, um saxofone, tá bom? Semana passada eu passei para vocês alguns instrumentos musicais, aí você vai lembrar um pouco. Eu geralmente gosto muito de ouvir piano clássico, maravilhoso, né? E piano também moderno também, eu gosto demais de ouvir o piano, o som do piano, tá bom? Então hoje a aula fica por aqui. E aí amanhã a gente também, lembrando, posta as aulas e lembrando que amanhã tem reunião de pais à noite, tá bom? E eu espero vocês e olhe os boletins de vocês que estão aí também no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau para vocês.